Estamos de volta com a nossa aula número 5 para QA para jogos digitais. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de teste mais básicos para jogos. Eles são baseados nas terminologias e nomenclaturas e metodologias de testes, tipos de testes para software. Então, quem já tem experiência com software vai conseguir relacionar algumas coisas. Tem algumas alterações que são voltadas para jogos. A gente vai ver essas forma como isso se interage melhor com jogos, né, na nossa perspectiva. O que é importante aqui, né, vocês vão aprender a terminologia, saber do que a gente está falando. Então, sempre que a gente for falar de um smoke test, um unit test, a gente vai falar de um component test, vocês vão saber do que a gente está falando. Vocês vão poder se comunicar com o time de desenvolvimento que tem esse conhecimento. Então, também é uma parte importante dessa visão do profissionalismo, e saber a metodologia por trás, e por que eles são, aprender a priorizar eles, é muita parte técnica de QA para vocês poderem se aprofundar, né, nesse profissional. Então, sem mais delongas, vamos entrar nesse mundo aí, começando pelo teste de fumaça. A gente vai falar sobre o teste de fumaça, então. O que acontece no teste de fumaça? Então, imaginemos que os desenvolvedores criaram uma nova versão do software ou do jogo que a gente está testando, né? A gente vai testar nesse momento. Então, recebemos uma nova versão. A ideia é que a gente vai fazer outros testes a partir do que foi pedido, né, das definições, das necessidades de testes específicos. Alguém vai nos dizer o que a gente está precisando testar, ou a gente vai se basear no nosso planejamento de teste, nosso escopo, nossas prioridades. Só que o que acontece, né? O teste de fumaça, ele é o teste que é focado nas funcionalidades críticas. Ele é uma luz verde para testes extensivos. A ideia do teste de fumaça é a primeira coisa que a gente faz numa nova versão de testes para ter certeza que essa versão vale a pena investir mais tempo nela para fazer esses testes mais específicos. O que isso quer dizer, né? Se a gente recebe uma nova versão, a gente tem uma lista de coisas que a gente precisa testar, e a gente vai começar a dividir essa versão entre o time, cada um vai olhar uma parte, e aí começa o jogo, e vai entrar, e aí todo mundo começa o jogo crasha, o jogo fecha assim que ele começa. Pô, a gente perdeu um tempão se estabelecendo, montando o nosso planejamento de como a gente vai atuar, com uma versão do jogo que era intestável. Então o teste de fumaça é para isso. A gente recebe uma nova versão, a gente entra, faz o teste de fumaça, vê se existe a possibilidade da gente continuar testando. O que isso quer dizer? A gente passa pelas funcionalidades críticas do jogo. Então começa um novo jogo, testa se os controles estão funcionando, sai o save, vê se as opções, se tem métodos de jogo, beleza, acabou, a gente pode prosseguir. Se não, né, a gente pode prosseguir, a gente consegue seguir para testes mais extensivos. Se não, se ocorreu algum problema que nos impede de testar, a gente já tem que, a gente já consegue dar um retorno ágil aos desenvolvedores com os defeitos dessa versão. Então, a gente recebeu essa versão, em 5 minutos a gente entrou, em 10 minutos a gente fez o teste e já avisou, não dá para testar, essa versão está quebrada. Em 15 minutos de processo, desenvolvedores, né, o time já soube que não é possível continuar testando. É necessário uma atuação do time de desenvolvimento para a gente fazer testes mais extensivos, né? Esse é o retorno ágil. Ao invés da gente ter se planejado, dividido as versões, baixado em vários equipamentos, instalado, tido a reunião com a equipe para definir áreas, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, tal, sentou, começou, e aí sim viu os problemas. Talvez a gente tenha perdido 2, 3, 4 horas de pré-planejamento aí, ou de download das versões, às vezes com o peso que elas são, que foram totalmente improdutíveis, né? Então é para isso que serve o smoke test, o teste de fumaça, então é necessariamente voltado para isso, tá? Em sequência, a gente tem o teste unitário. O teste unitário ele tem vários nomes, a gente pode chamar ele de teste de componente, ou teste de unidade, ou teste tem as versões em inglês dele, né? O teste de component, o teste de feature. O que quer dizer o teste unitário, né? O teste unitário é um teste que é baseado numa nova funcionalidade, uma única unidade, um único componente
de um sistema maior. Então a gente tem uma nova funcionalidade, ela aparece, ela é desenvolvida, geralmente um desenvolvedor, né, escreve ela no código, cria ela no código. Para software, é comum o QA agir com testes unitários. Para jogos, é mais comum o time de desenvolvimento fazer seus próprios testes unitários. Aqui vai depender muito de como é a nossa atuação dentro do processo de desenvolvimento. Geralmente, os desenvolvedores testam a nível do código, mas é possível ter um compartilhamento dessa responsabilidade. Então, por exemplo, eu já tive equipes que não faziam testes unitários, os desenvolvedores faziam o teste unitário e depois que eles aprovavam, a gente recebia uma versão onde o teste já tinha acontecido. E hoje eu tenho equipes que trabalham dentro das engines, né, sabem trabalhar com Unity, sabem trabalhar com Unreal e recebem a versão do desenvolvedor e fazem o teste unitário para eles, dentro da nosso próprio ambiente, faz o teste unitário e avisa, ó, teve problema aqui, ou, não, beleza, o teste está tranquilo, e aí a gente dá sequência, né? Então o teste, a ideia dele é a gente testar as funcionalidades isoladas. Então, se uma feature foi criada, se um componente foi implementado, a gente vai testar só ele, só aquele compiladinho. A gente não vai explorar outras coisas, a gente vai lidar em como ele está acontecendo. Essa é a primeira oportunidade desse componente de ser testado, né? Então, usualmente, ele é feito nesse ambiente de teste, porque isso faz parte já da responsabilidade dos desenvolvedores, dos programadores, de que novas features, novos implementos que eles fazem no jogo tenham critérios de qualidade já pré-definidos para que essa feature já funcione. Então, é por isso que geralmente isso acontece em âmbito de código, em âmbito de dev, mas pode ser que aconteça de chegar até o QA, pode ser que a gente consiga ter atuação lá dentro, depende do nível de conhecimento e experiência do QA e o quanto a gente consegue estar inserido nesse processo. A ideia é que se os testes unitários forem aprovados, né, a gente está com um componente bom para ser integrado ao sistema, ser integrado a outros componentes. Então, o desenvolvedor fez a parte dele com excelência e agora essa unidade, esse componente, essa feature pode ser integrada a novas versões. Mas no caso de não acontecer, de novo, né, a gente já é ágil o suficiente para esse problema não afetar versões, não ir para frente no processo de desenvolvimento. O desenvolvedor já está no ambiente controlado, onde ele não está afetando outros desenvolvedores, então ele já tem a oportunidade de corrigir ali mesmo esse problema sem causar um reboliço maior. Essa é a visão do teste unitário. Em sequência, o teste unitário, o unit test, ou component test, ou feature test, são todos referentes ao mesmo tipo de teste. Em sequência ao teste unitário, a gente tem o teste de integração. Então a gente falou ali atrás de componentes que podem ser integrados, né? Então, componentes que passaram no teste unitário, eles foram aprovados lá atrás, estão prontos para ser integrados. Então a gente vai integrar esse componente, essa ideia, aos outros, né? Então o teste de integração, ele é um teste de comportamento, um teste de funcionalidade sobre esse novo componente, essa nova coisa que foi construída e que acabou de ser testada no teste unitário, mas como que ele se relaciona a todos os componentes imediatamente conectados a ele. Então o que isso quer dizer, né? Vamos imaginar o seguinte, a gente falou sobre uns exemplos de derrotar inimigos e eles derrubarem tesouros, né? Então vamos imaginar que a gente tem um jogo, nesse momento o jogo só tem o ideal, o sistema onde você luta e derrota inimigos. Essa é como isso está acontecendo agora. E aí um desenvolvedor vai implementar uma nova feature, um novo componente, que é quando o inimigo é derrotado, ele deixa tesouros para trás. Então, o teste unitário que a gente viu antes vai testar esse sistema. O inimigo derrotado, ele derruba tesouro. O inimigo é derrotado, ele derruba tesouro. Tudo bem, está dentro do que é esperado. A gente consegue em sequência. Agora a gente vai lidar com a integração disso. Então, esse sistema, essa feature já foi implementada. Os inimigos agora derrubam tesouro. Agora a gente vai fazer o teste de integração, que é ver todas as áreas que são afetadas por esse novo componente. Então,
todos os inimigos, todos os itens que eu posso gastar dinheiro, todos os lugares que eu posso coletar dinheiro, todas as formas que eu posso receber dinheiro, se elas estão sendo imediatamente, né, mexidas e imediatamente afetadas por esse novo componente criado. Esse é o teste de integração. A gente pegou um componente que funciona isoladamente, vai testar agora no ambiente onde ele participa ativamente com outros componentes, imediatamente em contato a outros componentes. Se o componente, se a integração passa, né, se o teste é aprovado, esse componente está integrado com sucesso, ele pode permanecer nas versões. Agora, se ele não for aprovado, a gente tem um defeito, e esses defeitos não vão avançar nas versões mais para frente do jogo. A gente já está apontando que esse sistema, essa nova feature, não foi integrada de forma feliz, né, no código. Então a gente tem um retorno fácil e rápido e ágil. Essa é a ideia do teste de integração, ou Integration Test. Na sequência, a gente tem o teste de regressão. O teste de regressão, às vezes, pode ser confundido com de integração, e a gente vai ver a principal diferença dele. No teste de regressão, a gente está falando sobre vários componentes que foram integrados com sucesso em versões diferentes do jogo, né, em builds diferentes, e agora elas todas estão sendo integradas à mesma versão. A gente tem sequência, né, de novas versões. Então, criaram os inimigos, aí criaram os inimigos sendo derrotados, aí criaram o dinheiro caindo dos inimigos, e aí criaram a loja que você pode gastar esse dinheiro. Então a gente foi testando todas as integrações, né, todos os inimigos, todas as maneiras de derrotar os inimigos, cada um na sua esfera isolada. Agora a gente tem um super sistema, uma coisa que está recebendo informações de várias áreas. Então é nossa hora de fazer o teste de regressão, entender se antigas funcionalidades, outras funcionalidades, não foram afetadas por todas essas novas iterações que o jogo recebeu, todas essas novas mudanças. Então, como que o sistema de matchmaking agora funciona, agora que a gente consegue fazer inimigos derrubarem tesouros? Como que o save game funciona? Antes a gente não estava preocupado com isso, a gente estava pensando só na integração imediata, né, das features. Agora a gente está pensando numa participação abrangente de outras áreas que podem ter sido afetadas. Vários componentes integrados que podem ter afetados outros componentes que já tinham sido comprovados como bem integrados, né? Então a ideia é que a gente está mantendo qualidade ativa. O teste de regressão é um tipo de teste que acontece com frequência, né? Então eu vou mostrar um workflow de projeto para vocês terem uma ideia de como funciona um pouquinho mais para frente nessa aula ainda, mas entendendo que o teste unitário acontece sempre que uma nova feature é criada, e o teste de integração acontece sempre que essa feature é integrada, o teste de regressão não tem exatamente um momento que ela deve acontecer. É ideal que a gente possa fazer ele com alguma certa frequência. E essa frequência, essa certa frequência, é uma das coisas que é legal da gente ter lá no planejamento de teste. Então, a cada 5 builds, a gente vai fazer um teste de regressão. Ou a cada 2 meses de produção, a gente vai fazer um teste de regressão. Ou a cada 15 features novas, a gente vai fazer um teste de regressão. Essa frequência é importante para a gente ter o controle de qualidade, tá? E se a feature não foi integrada, né, se o teste de regressão falha, a gente sabe os defeitos, a gente consegue apontar quais são os defeitos que não estão cobertos nessa integração. Quais são os defeitos que foram integrados e que não conseguem participar desse sistema. E a gente consegue trabalhar efetivamente nesses defeitos, né? A gente já sabe exatamente quais são os que apontaram. Em vez de deixar para testar isso tudo lá na frente, quando o sistema já estiver super complexo, a gente está apontando aqui as questões mais cedo no processo de produção. Então esse é o Regression Test, tá? O teste de regressão. Depois a gente tem o teste de confirmação. Também existe características que podem, às vezes, confundem os analistas a diferença entre o teste de regressão e o teste de confirmação. Então vamos dar uma olhada nele. O teste de confirmação, ele
parte de um defeito ou de um bug que já foi encontrado previamente em algum teste, em alguma build, em alguma versão que a gente testou. Então os defeitos foram encontrados, os desenvolvedores atuaram para corrigir esses defeitos, eles testaram, né, eles fizeram o seu passo a passo, leram a sua documentação lá no gerenciamento de defeitos, o seu sumário, fizeram o passo a passo que você deixou, a taxa de produção, e agora eles consertaram o problema e estão te dizendo que isso está consertado. Existe uma oportunidade aqui da gente dar apoio aos desenvolvedores, isso também faz parte do teste de confirmação. Então, o que pode ter acontecido aqui? Às vezes, você escreveu um bug, entregou para o desenvolvimento retestou e falou, pô, eu não consegui reproduzir esse bug na minha máquina, você consegue me dar mais informações? Você consegue retestar ele na sua máquina? Você consegue pegar uma evidência em outro lugar? Isso também é um teste de confirmação. A gente isso também é um exemplo de teste de confirmação. A gente consegue reconfirmar para o time de desenvolvimento informações que talvez ficaram faltando no bug inicial que a gente escreveu. E aí a outra parte é o ativo teste de confirmação, que além de providenciar suporte, também é confirmar que as correções foram feitas. Então, se a gente não precisou dar esse suporte, o dev entendeu qual é o bug e ativamente trabalhou em corrigir e te mandou uma nova versão onde ele deveria estar corrigido, você retestar esse bug para ver se ele ainda está corrigido, ou se ele foi corrigido, ou se ele ainda acontece, isso é o teste de confirmação. Então é diferente do teste de regressão. O teste de regressão a gente está retestando áreas antigas do jogo, mas para ver se algo nelas foram afetadas por mudanças que aconteceram no desenrolar da produção. O teste de confirmação a gente está retestando bugs e ativamente retestando defeitos, tá? Então, se a gente passa num teste de confirmação, quer dizer que o defeito foi resolvido e ele já não faz mais parte das preocupações de qualidade. Se a gente não passa, se ele falha, quer dizer que ele precisa de uma nova atuação dos desenvolvedores, ele volta para os desenvolvedores tentarem corrigir esse defeito, ele continua presente nas versões que foram ditas como possível conserto. Então, esse é o Confirmation Test, tá? O teste de confirmação. Então aqui, agora, a gente vai dar uma olhada num possível workflow para vocês entenderem mais ou menos como que esses testes se interagem entre si. É uma ideia, isso não é padrão, tá? Não é sempre assim que funciona, muitas vezes não é nem perto disso que funciona, mas é para vocês entenderem onde e como esses testes podem acontecer, como vocês podem priorizar esses testes e o benefício deles acontecerem, né? Então, o que acontece? A gente está pensando aqui sobre novas funcionalidades sendo criadas no jogo, né? Novas funcionalidades sendo desenvolvidas. A gente vai passar elas por teste unitário, seja ele pelos desenvolvedores ou por nós mesmos, ou por QA, né? A gente está confirmando que essas funcionalidades não vão afetar versões de outros desenvolvedores. Depois disso, a gente vai integrar esses componentes que estão validados no sistema. Eles vão começar a ser integrados um contra o outro. Aí a gente vai receber uma versão com esses sistemas integrados, a gente faz um smoke test, para ter certeza que a gente pode se aprofundar em mais testes, tá? Lembrem sempre, é sempre útil fazer um smoke test antes de testes mais complexos. Existe uma regra não escrita de um smoke test, de um teste de fumaça, que ele não deve nunca, independente da complexidade do jogo, ele não pode levar mais do que 30 minutos de teste. Em 30 minutos é o suficiente para você olhar todas as áreas críticas do jogo e decidir se essa build está testável ou se ela precisa voltar para o time de desenvolvimento. Se o seu smoke test está indo mais a fundo do que 30 minutos, ele está deixando de ser um smoke test, está virando um teste de regressão. Se isso acontecer, você precisa rever as prioridades das áreas críticas do seu jogo. Lembre que o smoke test é só sobre as funcionalidades críticas, o que é extremamente necessário estar funcional para que a gente consiga continuar testando. Depois disso, então, a gente fez o smoke test, validou que a build está bom, a gente vai fazer o teste de integração. Então, esses componentes todos que foram criados pelos desenvolvedores e testados, agora a gente vai testar a integração deles. Depois disso, a gente vai ter várias novas versões que vão ficar surgindo com vários testes de integrações que foram feitos. Então, a gente vai ter uma nova versão
novo smoke test. Então, várias coisas aconteceram, é um bom momento da gente testar se essa nova build que a gente vai receber, pode ser testada mais a fundo de novo. É outro momento de passar por um novo smoke test. E agora a gente vai fazer um teste de regressão para ver se todas essas integrações que aconteceram nessa área aqui não afetaram outras integrações, né? Então essa é a ideia da regressão aqui. E aí, em qualquer momento dessa lista toda de workflow, a gente vai ter confirmation. Então a gente pode ter bugs sendo abertos e sendo fechados e sendo corrigidos, e a gente vai estar retestando esses bugs, e a gente vai chegar aí nesse processo a uma versão aprovada. Esse é o workflow básico, tá? Geralmente isso aqui consegue cobrir as principais características. Lembrando sempre, a gente está falando sobre tipos de teste diferente do que é metodologias de teste. Então, um teste de integração, ele pode ser de checklist, ele pode ser de ad hoc, ele pode ser de persona. Quem vai decidir isso são vocês, como vocês vão atacar. Então, idealmente, né, a gente vai ter casos de teste escritos para se fazer um teste de integração. Uma oportunidade é que a gente está escrevendo esses casos de teste enquanto a feature está sendo desenvolvida, para quando ela chegar até nós, a gente já ter essa documentação, fazer os testes baseados em checklist, validar que isso está feito. Isso vai nos dar defeitos para a gente poder apontar ou não, e aí também é uma oportunidade da gente fazer um teste de integração baseado em ad hoc. Então, como que na minha experiência eu posso tentar forçar coisas que as checklists não pensaram em ser feitas, tá? Então é importante saber diferenciar. A gente está entrelaçando todos os conhecimentos que a gente está tendo sobre QA aqui. Planejamento de teste, o gerenciamento de defeitos, tipos de teste e metodologias de teste. A gente está misturando tudo para conseguir entregar a qualidade. Vocês podem ver que é um bom momento para a gente falar mais uma vez sobre a quebra de expectativa do que é o trabalho do analista de QA, né? É bastante técnica, é bastante documentação, é bastante coisa voltada à nossa experiência e profissionalismo, né? Muito menos voltado a só sentar e testar, como às vezes parece que é, né? Então, essa foi a nossa aula sobre os testes básicos. A próxima aula vamos falar sobre os testes intermediários, o que são, na minha opinião, testes que recentemente, principalmente, né, na minha experiência na indústria, têm sido muito importantes para a indústria de jogos, têm sido muito apontados como, às vezes, falhas ou defeitos nos jogos que têm lançados. Então a gente vai falar sobre eles na próxima aula, tá? Obrigado, gente, mais uma vez. A gente se vê na próxima aula.